A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto Reflexão. E hoje eu quero falar sobre o campo de batalha que existe em nossa mente e sobre como podemos vencer essa batalha todos os dias. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física.
Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui,
escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Todos nós já imaginamos como seria se encontrássemos um gênio da lâmpada, que pudesse realizar 3 desejos nossos. Mas agora tente imaginar você encontrando um gênio que na realidade só pode realizar um grande desejo seu apenas. Talvez você levaria horas e até dias para decidir qual desejo você ia querer que fosse realizado. Pois é fácil a gente citar 3 coisas que queremos muito. Na verdade, podemos citar até 30, 40, 50 coisas. Mas difícil é conseguirmos ter um grande foco em uma coisa só. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o ciclo vicioso da falta de foco, que muitos de nós nos encontramos agora. Se precisamos ter foco para seguir um dia, pois senão ficamos dispersos e acabamos começando várias coisas, sem de fato terminar nenhuma delas, imagine no que diz respeito à nossa vida toda. Existem muitas coisas que podem nos distrair, que podem tirar o nosso foco, e algumas delas estão relacionadas a coisas que não temos controle, como aquilo que as pessoas falam para nós, ou imprevistos do dia a dia, como um trânsito intenso, um imprevisto médico e coisas desse tipo. Porém, existem coisas que tiram o nosso foco, que são causadas por nós mesmos. Eu sempre bato na mesma tecla em relação aos nossos celulares. E eu já até recebi comentários nos meus vídeos dizendo: mas Edivaldo Oliveira, se eu não ficasse tanto no celular, eu não assistiria os seus vídeos. Então não faz sentido você viver dizendo para eu não passar tanto tempo no celular. E eu entendo esse tipo de comentário. Mas pense bem, seria o mesmo que alguém dizer: como assim minha saúde está ruim? Eu como cenoura todos os dias. E um médico perguntaria: e você come o que mais? E a pessoa responderia: nada, apenas cenoura. Tudo em excesso faz mal. Até mesmo vídeos de motivação. Se você ficar apenas assistindo a eles, vai criar em si um ciclo de inspiração sem propósito, que te leva a uma vida estática, pois você não coloca em prática o que aprende, e ainda vai procurando se encher de mais conteúdo. A internet nos dá acesso a muitas coisas boas, mas se ficarmos apenas dentro dela, estaremos cauterizando a nossa mente e vamos ficar buscando uma distração atrás da outra, e desse jeito estaremos perdendo o nosso foco. Outra coisa que nos tira do foco é a comparação. Cada pessoa tem as suas peculiaridades e cada um trilha um caminho diferente, mesmo que seja em direção ao mesmo foco, ao mesmo objetivo. Cada um tem uma experiência única e diferente. E por isso é extremamente importante entendermos que a comparação apenas nos atrasa e nos distrai. Quando você olha para o lado para se comparar e não para se inspirar, ao invés de receber motivação, você ganha frustração, insatisfação e se torna ingrato com a sua própria jornada. E esse é o começo do fim, pois depois disso vem a insegurança, a baixa autoestima e o complexo de inferioridade. É um fato, existem pessoas mais inteligentes, mais bem-sucedidas e com mais influência do que eu e você. Mas em que isso muda o seu sucesso, a sua inteligência e a sua relevância? Em nada. A beleza do outro não é a sua feiura. A felicidade do outro não é a sua tristeza. E a força do outro não pode ser a sua fraqueza.
Pratique a apreciação verdadeira, não aquela que é conveniente, pois todos aparentam estar felizes quando veem alguém comemorando uma vitória, uma promoção no emprego e etc. Todos colocam os melhores sorrisos em seus rostos e elogiam a pessoa pela conquista. Mas quantas em seu coração verdadeiramente encontram alegria no sucesso do outro? Seja você essa pessoa. Admire os outros de forma verdadeira. Alimente pensamentos elogiosos sobre as pessoas, mesmo que você nem os compartilhe. Mas isso vai fazer você aceitar as conquistas dos outros sem ficar frustrado com as suas perdas, como se uma coisa estivesse ligada à outra. A comparação tira você do foco e faz você ir atrás de objetivos que nem são os seus. Faz você querer calçar os sapatos do outro, mesmo sabendo que vocês dois não calçam o mesmo número. Outra coisa que nos faz perder o foco e faz com que vivamos sob a ótica do medo, onde começamos várias coisas o tempo todo, mas temos medo de as finalizarmos, temos medo de nos aprofundarmos nela, é o medo de fracassar. O medo de falharmos pode nos levar a lugares sem saída dentro de nós mesmos e pode fazer com que fiquemos paralisados pelo simples fato de termos de dar o próximo passo. E se eu cair? E se eu der um passo vacilante? E se o chão onde eu estou pisando não for seguro o bastante? E se esse não for o caminho certo? E se eu estiver dando um passo maior do que as minhas pernas? Todas essas dúvidas surgem em nosso caminho, tiram o nosso foco e nos deixam com medo de prosseguirmos. Mas deixa eu te contar uma coisa. A decepção, a frustração e a perda, tudo isso são coisas que fazem parte da vida. E sabe como você vai descobrir se o próximo passo que você está prestes a dar é um passo errado? Apenas se você o der. Apenas se você caminhar. Seguir um foco implica em nos arriscarmos e implica em sermos maleáveis para assumir que estamos indo na direção errada ou que não fizemos a melhor escolha e agora vamos ter que recomeçar por outro caminho em uma outra direção. Para seguir um foco, você precisa estar ciente dos riscos que está prestes a correr e mesmo assim escolher corrê-los. Pois querer caminhar sem correr riscos é o mesmo que deixar de amar com medo de ser machucado, ou o mesmo que não viver por causa do medo de morrer. Tenha em mente um foco, saiba exatamente pelo que você está lutando, saiba o que você quer e lide com os altos e baixos que vão surgir no seu caminho, enquanto você caminha. Pois pode ter certeza, eles vão surgir, uma hora ou outra, mas vai valer a pena, e você vai perceber isso lá na frente. Saiba bem o que você tem pedido, o que você tem buscado, pois muitas vezes não sabemos nem pedir as coisas, e temos medo de sermos claros quanto às nossas intenções e objetivos. Quebre o ciclo da falta de foco, e comece hoje mesmo a caminhar com mais certeza de onde você está indo e pelo que você está lutando. Supere a preguiça e comece a viver melhor. Existe um cansaço que sentimos depois de um dia de trabalho ou depois de praticarmos exercícios físicos ou até mesmo quando damos uma faxina na nossa casa, que é o tipo de cansaço que faz sentido e que é até bom de sentir, pois quem não gosta de deitar na cama depois de um longo dia e sentir que pode descansar, pois está muito cansado? Mas existe outro tipo de fadiga, que é aquela que sentimos sem ter um porquê, aquele tipo de desânimo que às vezes acorda com a gente,
E antes mesmo que façamos qualquer coisa, já estamos cansados e sem energia. A preguiça é algo que pode nos atrapalhar muito e pode nos impedir de alcançarmos o nosso máximo potencial. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar dicas de como você pode superar a preguiça e começar a viver melhor. A primeira coisa para quem quer superar a preguiça é observar com o que você tem se alimentado, pois isso interfere 100% em seu humor e na sua disposição. Parece clichê falar disso, mas ao mesmo tempo, mesmo com tantas pessoas falando sobre a importância de uma alimentação para a nossa vida, ainda assim somos teimosos e preferimos não investir muito tempo em uma alimentação melhor. Algumas pessoas dizem que para se alimentar bem, você precisa ter muito dinheiro. Porém, essas mesmas pessoas gastam todo o seu salário comendo comidas de fast food, que são cheias de açúcar e sal e cheias de substâncias que prejudicam o nosso corpo. Nós podemos comer de tudo. E não estou falando aqui para você fazer dieta, mas você já observou que tem pessoas que condenam quem faz dieta, por exemplo, mas que se você perguntar o que essas mesmas pessoas comeram no almoço, elas respondem algo como nuggets, arroz e alface. Ou seja, nem um feijão essa pessoa come, mas ainda assim ela insiste em dizer que quem faz dieta balanceada está errado e está comendo pouco. Do que adianta comer muito, mas só comer alimentos que fazem mal? Observe aquilo que você coloca dentro de você, pois isso interfere diretamente na sua disposição. Se for possível para você, procure um profissional da área de nutrição e comece a melhorar a sua alimentação. E isso com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida. Outra coisa que pode ajudar você na superação da preguiça é, ao invés de estabelecer metas muito grandes para serem iniciadas o mais rápido possível, por exemplo, tirar carteira ou começar um curso de inglês, comece a terminar as pequenas tarefas do seu dia que você deixou inacabadas. Seja arrumar o seu guarda-roupa, responder às pessoas que te mandaram mensagens e você nem viu, ou até mesmo guardar as vasilhas que já estão lavadas na pia, mas por estarem fora dos armários, deixam a sua cozinha com aquela impressão de que está bagunçada. Essas pequenas tarefas inacabadas, quando são finalizadas, nos dão uma injeção de energia, nos deixam motivados para darmos continuidade em tarefas muito grandes, ou para começarmos novas coisas em nossa vida. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa dar um passo de cada vez. E precisa começar devagar. Começar pelo que está em suas mãos hoje. Você vai se sentir motivado se parar de procrastinar as pequenas tarefas. E isso te dará ânimo para realizar as grandes tarefas também. Outra coisa que pode te ajudar a se livrar da preguiça é: não fique preso em seus próprios pensamentos. Busque socializar com as pessoas ao seu redor. Temos a tendência de nos isolarmos e de ficarmos muito focados em nossos próprios pensamentos. E isso acaba nos esgotando, pois internalizamos tudo e não compartilhamos com ninguém. É muito comum sentirmos que nossas forças foram renovadas depois de passar tempo com as pessoas que gostamos. E isso é verdade, pois quando você socializa, você dá descanso para a sua mente, você se distrai,
você se abre e ouve algo sobre outras pessoas, o que te lembra quem você é e te lembra tudo aquilo que você mais ama. Não adie mais a atitude de passar tempo com pessoas que você ama. E tente achar um tempo, mesmo com uma rotina agitada, para estar rodeado de pessoas que te fazem bem. Quando sua mente se sente relaxada, você se sente com mais energia. E isso te ajuda a superar sua preguiça. Você se sente mais motivado, mais criativo, mais disposto e mais presente no agora. Ter qualidade de vida custa muito para nós. Requer de nós energia, tempo e força de vontade. Mas não ter qualidade de vida pode nos custar tudo. Então, aproveitando que esse ano só está no começo, busque melhorar a sua alimentação. Coma mais verduras, mais frutas, coma refeições mais saudáveis, de preferência feitas na sua própria casa. Comece dando fim nas pequenas tarefas que você deixou inacabadas. E deixe que a conclusão delas sirva de combustível para você dar continuidade às grandes tarefas. E não evite a socialização com as pessoas. Procure sempre estar rodeado de quem você ama, pois isso ajuda a sua mente a descansar e a não se sentir ansiosa e pressionada o tempo todo, o que faz você ter mais força de vontade. É o medo que te impede. Você já teve a sensação de que tudo estava indo bem e você estava conseguindo se sentir confiante, dando um passo de cada vez, conseguindo prosseguir, porém de repente você ficou completamente paralisado e pior, sem entender o porquê de estar assim? De uma maneira muito intensa, o medo tem um lugar grande dentro de nós. E ele se mostra nos piores momentos, principalmente quando precisamos ser corajosos e mostrar quem realmente somos. Geralmente nesses momentos é que o medo se torna mais poderoso dentro de nós. Vivemos em uma sociedade onde o que é nos ensinado desde cedo é a cultura do medo. E achamos que o jeito certo de se viver é assim. A cultura do medo está presente, por exemplo, quando nos dizem: faça o seu dever de casa ou você ficará de castigo. E pensamos que deveríamos fazer o dever de casa pelo medo do castigo e não porque era o correto a se fazer. Ou até mesmo nos dias de hoje, quando dizemos para alguém: eu tenho um sonho de viajar de carro conhecendo todo o território brasileiro. E a primeira coisa que a pessoa que está ouvindo tem a dizer, geralmente é: você não tem medo de ir sozinho, não? Ou você não tem medo de ter um problema mecânico no seu carro, no meio de uma estrada deserta ao longo da viagem? Essa é a cultura do medo, que antes de pensar no lado bom de alguma coisa, já nos causa uma sensação de que deveríamos nos preocupar. E assim buscamos uma preocupação qualquer na nossa mente e começamos a nos importar com ela, ao invés de focarmos na coisa boa que antes estávamos pensando. E isso é algo que foi ensinado para nós, que nos foi transmitido, pois de fato temos muitos motivos para termos medo em nossa vida, pois o mundo tem muita violência, muitas pessoas que não têm nada a perder e muita gente que não mede esforços para passarem os outros para trás. Mas existe muitas coisas boas também, existe beleza na vida, beleza essa que o medo insiste em nos impedir de enxergar. Por exemplo, suponhamos que Maria pede a seu filho Pedrinho para ir à mercearia, buscar os pães para o café da manhã. E ele sai de casa às 8h30 para ir buscar. Quando chegou às 9 da manhã, Pedrinho ainda não havia chegado.
E a primeira coisa que surge na mente de Maria é: ele foi sequestrado. Ele tropeçou e se machucou feio. Ou ele foi atropelado por um carro. Sendo que, é claro, tudo isso são possibilidades. Mas sabe o que pode ter acontecido também? Pedrinho pode ter encontrado um colega de escola e começou a jogar futebol com esse colega na quadra. Pedrinho pode ter visto um fazendeiro tocar cavalos pela cidade e pode ter parado para observar, pois se trata de algo que ele nunca havia visto antes. Ele pode ter ajudado uma senhora com as suas compras e ela pode ter dado um trocado para ele e ele imediatamente ter ido gastar numa sorveteria, pois se tratava de um dia quente. Você percebe? Os motivos do atraso do garoto podem ser inúmeros, mas qual é a primeira coisa que surgiu na cabeça da mãe? O pior cenário possível. Essa é a cultura do medo, onde nos ensinam que precisamos sempre pensar no pior cenário, na pior hipótese. E mais, ainda nos ensinam que esse é o jeito certo de se viver. E que qualquer outra linha de raciocínio é imatura e irreal. O medo nos impede de sermos nós mesmos, nos impede de crescermos internamente e nos paralisa diante das situações em que precisávamos nos mover. Para lutar contra a cultura do medo, você precisa fazer um exercício diário de, mesmo sabendo que você tem motivos para pensar nos piores cenários possíveis e que alguns deles até façam sentido, você prefere olhar para o lado bom das coisas e prefere pensar em todas as possibilidades boas que poderão surgir no seu caminho. Quando você precisar fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, o pensamento mais comum que surge é o seguinte: e se eu não for bom o suficiente? Ou, e se eu não agradar o entrevistador com o meu perfil? E esse tipo de coisa faz com que nós esqueçamos até mesmo dos nossos feitos, daquilo que está no nosso currículo. Ou seja, esquecemos que somos capacitados. Lute contra esses pensamentos mais óbvios que o medo produz. E pense: eu acredito mesmo que vou ir mal nessa entrevista? Ou é isso que me disseram para pensar, ao invés de pensar que eu vou conseguir? Na maioria das vezes você percebe que alguns medos que você carrega nem são seus, e sim de alguém que os projetou em você e os fez acreditar que eles também eram seus. E assim, passando adiante a cultura do medo, as pessoas vão dando continuidade a esse ciclo de pessoas paralisadas, sem poderem viver o seu máximo. Porém, seja o primeiro a quebrar esse ciclo e a iniciar uma nova fase. Seja o primeiro da sua família a buscar por um diploma, sem medo de começar ou recomeçar, independente da sua idade e independente do que lhe fizeram acreditar sobre você mesmo e sobre a sua inteligência. Seja o primeiro da sua família a rever as próprias atitudes. Dê passos para trás se for preciso e assuma que algumas coisas que você aprendeu em sua criação não devem ser repetidas por você, pois são nocivas e prejudicam as pessoas à sua volta. Seja o primeiro do seu bairro a gostar do seu ambiente, a gostar do seu lar. Trate a sua casa, a sua família, como se ela fosse o lar que você sonhava ter quando criança. E pode ter certeza de que isso mudará totalmente o ambiente em que você vive, pois quem faz o ambiente são as pessoas. Pare de dar ouvidos somente às vozes que dizem tudo aquilo que pode dar errado e dê ouvidos àquela única voz que diz que nem tudo vai dar errado e algumas coisas podem mudar totalmente em sua vida. A voz que diz que você é capaz de muito mais do que você pensa e que você não merece viver uma vida pautada
nas sombras dos medos de outras pessoas, medos que nem sequer são seus. A opinião dos outros realmente importa? Viver uma vida à sombra das expectativas, opiniões e julgamentos alheios só te causa ansiedade, frustração e baixa autoestima. E por mais que muitas vezes eu e você dizemos em voz alta, eu não ligo que pensem isso de mim, ou até mesmo quando postamos isso ou algo parecido em nossas redes sociais, sempre haverá algumas opiniões que importam sim, que nos provocam, que nos tiram do sério e que nos deixam inseguros. Opiniões alheias importam tanto para nós, a ponto de termos que dizer e reafirmar o tempo todo que elas não importam. Mas por que dizemos que as opiniões dos outros não importam para nós? Pelo fato de que confundimos algo que é importante com algo que gostamos. Nem tudo que é importante é algo que necessariamente você gosta. Por exemplo, você sabe que verduras e legumes são importantes, mas nem por isso você tem que gostar de todos. A opinião dos outros nem sempre é algo que gostamos, porém ela é importante para nós, pois ela nos toca de alguma forma, seja para nos machucar, seja para nos deixar irritados, ou seja para nos deixar tão inseguros a ponto de fazer com que nós tenhamos que dizer pelos quatro cantos que eu não me importo sobre o que pensam de mim. O que é contraditório, pois se não ligamos tanto assim para a opinião alheia, por que queremos fazer com que todos saibam disso? Não seria mais coerente apenas ignorar e seguirmos com a nossa vida? A primeira coisa que temos que entender é que o olhar dos outros sobre nós nos atinge sim. Pois você, por exemplo, que está ouvindo essa mensagem, com certeza está numa jornada em busca de um crescimento pessoal, em busca de uma evolução mesmo. E quando escuta alguém te julgar como imaturo, impaciente, insensível, insensato, com certeza isso te aborrece. Pois você sabe que isso não é verdade e também sabe que você tem se esforçado muito para melhorar todos os dias. Então, para tratarmos disso, precisamos assumir isso. Está tudo bem, todo mundo vive dessa forma. A nossa vida é como aqueles filmes de Natal, onde o vizinho da frente começa a disputar com o outro para ver quem coloca a melhor e a mais extravagante decoração de Natal. Nos ensinaram assim, até dentro da nossa própria casa. Os copos eram separados como sendo copos para as visitas e copo para a família usar. Veja só, desde sempre nos ensinam que o mais correto é nos preocuparmos com o que os outros acham e não com o que é de fato. O exercício que você tem que fazer é o seguinte: ouvir as opiniões dos outros a seu respeito, porém, ao invés de fazer isso para buscar uma validação sobre quem você é e sobre aquilo que você faz, ouça as opiniões dos outros, entendendo que são apenas opiniões dos outros. E tenha em mente exatamente quem você é, quais são as suas intenções e qual é a sua verdade. As pessoas sempre terão algo a dizer sobre tudo, ainda mais nos dias de hoje, onde a internet o tempo inteiro lança notícias que contam atitudes ou falas das pessoas. E imediatamente você vê milhares de pessoas formando suas opiniões a respeito desses assuntos, sem pensar duas vezes, sem tentar entender o que de fato aconteceu. Só querem dar suas opiniões. Você precisa ter isso em mente e precisa começar a valorizar mais a sua própria opinião
a seu respeito do que a dos outros. Você tem um olhar sobre o mundo, você tem uma bagagem, uma história. E ao invés de buscar pelo respaldo de alguém que nem sequer te conhece direito, olhe para dentro de si e dê a você mesmo o encorajamento e a força que você tanto busca no outro. Você pode iniciar uma nova fase em sua vida, onde você dará passos confiantes em direção aos seus objetivos. Mas isso só será possível se o que os outros têm a dizer sobre você não for maior do que aquilo que você já sabe a seu respeito. Você não é uma página em branco e ninguém pode tentar te resumir em uma frase ou tentar te reduzir a uma atitude ou a algo que você disse. Você está em constante mudança e evolução o tempo todo e isso é maravilhoso. Pare de tentar provar aos outros o quanto a opinião deles não importa e comece a provar isso para si mesmo. Pois quando você estiver completamente convicto disso, aí sim você não será mais vítima do julgamento alheio. Respire fundo da próxima vez que alguém disser algo a seu respeito, seja pessoalmente ou até mesmo se alguém te contar o que disseram de você. Não se esqueça de que a maioria das coisas que as pessoas falam dizem respeito somente a elas. Então, mesmo que elas queiram muito, você não deve levar isso para a pessoa. E o melhor a se fazer é separar a sua realidade daquilo que querem que a sua realidade seja e viver de acordo com a sua realidade. As palavras podem nos machucar muito, e quem já ouviu coisas ruins a seu respeito, principalmente coisas de alguém que nós admiramos, sabe exatamente o que eu estou falando. Porém, as palavras, por mais que machuquem, elas não te definem e elas não criam a sua realidade. Você cria a sua realidade. É você que está trilhando o seu caminho. Um peso enorme sai das suas costas quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida. Você já sentiu uma vontade enorme de realizar as coisas? Uma energia repentina que te induz a executar tudo aquilo que você tem em mente e de perseguir as suas metas? Porém, quando você estava prestes a seguir esse impulso, algo te paralisou. E como se você recebesse um banho de água fria, você simplesmente perdeu a vontade de fazer tudo repentinamente. A ansiedade faz isso com a gente. Ela nos deixa desnorteados, sem saber por onde começar. E faz com que percamos a energia antes mesmo de realizarmos algo. Por isso é importante identificarmos de onde vem a nossa ansiedade, para que possamos começar a tratá-la da maneira certa. Pois nada é mais frustrante do que termos vontade de vivermos, de realizarmos as coisas, alcançarmos as nossas metas, mas simplesmente não conseguirmos. Então, por isso, hoje eu vou te dar dicas para que você consiga superar a ansiedade nessa semana e conseguir superar qualquer desafio que surgir no seu caminho. A primeira dica para você viver menos ansioso é: enxergue os problemas pelo tamanho real que eles têm. A verdade sobre a ansiedade é que ela é causada pela antecipação do futuro, ou seja, pela preocupação excessiva sobre coisas que nós nem sabemos ao certo quando ou se vão realmente acontecer. Só que a ansiedade também pode ser causada pela visão distorcida de uma situação. Por exemplo, quando estamos diante de uma situação de crise financeira, muitas vezes, antes de qualquer coisa, nós nos desesperamos e começamos a ficar angustiados antes de entendermos de fato o que está acontecendo com nossas finanças. O certo seria nós
pegarmos um papel ou até usar o nosso celular e irmos anotando todos os gastos do mês e ver o que foi gasto e o que ainda vai ser gasto e enxergarmos assim, dessa forma, o verdadeiro tamanho do problema. Veja bem, não significa que, ao ver suas finanças, você vai perceber que está livre da crise. Porém, talvez, depois de fazer as contas, você vai perceber que o problema é grande, mas não é impossível de ser resolvido. A pior coisa para alguém que luta com a ansiedade é a desproporcionalidade em relação aos problemas que se apresentam em sua vida. Se você enxerga as coisas com um tamanho maior do que elas de fato têm, além de você não conseguir encarar o verdadeiro problema, você vai ficar mais ansioso. E pior, vai sofrer de forma desproporcional, vai sofrer mais do que o necessário. Até o nosso sofrimento tem que ser racional, e muitas vezes enxergamos alguns problemas por uma ótica muito irreal e pessimista, sendo que a maioria dos problemas da vida são ruins, mas não são impossíveis. Eles têm soluções, mesmo que essas soluções sejam a longo prazo. Outra dica para você que tem ansiedade é: use a sua energia para se conectar com o presente e não para prever o futuro. Ninguém sabe a respeito do dia de amanhã. E mesmo que você se programe, mesmo que você escreva um roteiro que cuide até dos mínimos detalhes para que o dia saia exatamente como você quer, sempre, eu quero repetir, sempre surgem imprevistos. Então, é mais válido você gastar sua energia mental e física aproveitando ao máximo o momento que você está vivendo agora. Estamos acostumados a comprar um sapato pensando no próximo sapato que vamos comprar, a fazer uma viagem pensando na próxima cidade que vamos visitar. Vamos a uma festa de aniversário pensando no próximo evento social que seremos convidados. Enfim, vivemos a vida pelo que está por vir e não pelo que já é, pelo que está bem na nossa frente. A forma mais rápida de perdermos o prazer na vida é continuarmos a viver o momento presente, focados apenas no momento futuro. Quando se pegar pensando naquilo que ainda não viveu, e eu não digo quando estiver sonhando ou imaginando o futuro, porque isso é inevitável e é saudável que façamos metas, que tenhamos objetivos. Porém, quando você perceber que está valorizando mais algo que não existe ainda, um tempo que ainda não chegou, mais do que você está valorizando o presente, pare, respire e faça um exercício rápido, onde você identifica 3 coisas que estão presentes na sua vida agora, coisas pelas quais você é grato e feliz. Pense nisso e deixe que essa sensação de preenchimento e conexão com o momento atual invada a sua mente e te deixe menos ansioso em relação ao futuro. E a minha última dica é: veja o que pode ser feito. E se não há nada mais a ser feito, deixe o problema ir. A coisa mais difícil para alguém que tem ansiedade é abrir mão da resolução de algo que a incomoda. Pois quando alguma coisa está tirando o nosso sono, queremos resolver o quanto antes e não descansamos até termos dado conta de tudo. Porém, obviamente, nós não damos conta de todas as coisas. E quando isso acontece, nós perdemos completamente a cabeça. Durante essa semana, faça o seguinte exercício mental, que consiste em 3 etapas. Primeira, identifique o problema e tente enxergar o verdadeiro tamanho dele. Segunda coisa, veja se há algo que possa ser feito em relação a esse problema e faça.
E a terceira coisa, uma vez que você já fez o que podia ser feito, mas talvez percebeu que não adiantou muita coisa, pois talvez a resolução total do problema não esteja ao seu alcance, deixe ele ir e abra mão do direito de achar que você vai conseguir resolver tudo. Você é um só. E tudo bem, por isso que existem os outros, pois quem está do seu lado também é um só. Mas juntos vocês já não estão mais sozinhos. Você não precisa dar conta de tudo, e você não precisa nem agir como se conseguisse dar conta de tudo. Você fez tudo o que podia em relação a algo, mas ainda não foi suficiente? Isso não diz respeito a você. E não significa que você não é suficiente. Significa que o problema é mais complexo e talvez não possa ser resolvido por uma pessoa só. Ou que é maior do que uma pessoa só possa dar conta sozinha. Abra mão dessa necessidade de ser o centro das atenções e o solucionador de todos os problemas que te cercam, pois alguns deles nem são sobre você diretamente. Não viva abraçado com os problemas. Se apegue apenas ao presente, apenas às pessoas que te cercam nesse momento, às tarefas que você tem que executar agora e aos momentos incríveis que estão acontecendo bem diante dos seus olhos. E dessa forma, você vai conseguir viver com menos ansiedade. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí, de repente, surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos. O fato é que a pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado,
e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal. E continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Siga em frente. Você se encontra hoje paralisado, sem forças para continuar e sem estrutura para encerrar algo que já deveria ter sido encerrado? Hoje eu quero te dar dicas sobre como seguir em frente e não permanecer mais paralisado. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu vou seguir em frente. Se você estiver disposto a continuar a caminhar. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o canal Minuto Reflexão. É muito difícil superar algumas coisas, pois é como se estivéssemos indo por um caminho e algo nos fizesse parar. E às vezes, até mesmo, nos fazem dar alguns passos para trás. O término de um relacionamento, uma discussão com algum amigo ou amiga queridos, a demissão de um emprego, uma discussão com alguém que amamos. Enfim, são muitas situações que podem nos paralisar. Como é difícil seguir em frente, às vezes, não é verdade? Mas seguir em frente é necessário. Mesmo que doa, mesmo que seja quase impossível no início, precisamos nos desprender de coisas que já acabaram, de coisas que nunca nos fizeram bem. E não existe ninguém que possa fazer isso por nós. Teremos que ser fortes e decididos se quisermos seguir adiante. Mas a força que precisamos não é simplesmente para aguentarmos a despedida em si, mas sim para nos mantermos de pé nos dias seguintes. A parte mais difícil de finalizar um ciclo não é necessariamente o fim dele, mas sim a sensação que isso vai causar nos próximos dias, nas próximas semanas ou até nos próximos anos. Mas entenda uma coisa: não existe problema algum em se sentir triste pelo fim de algo. Só não podemos nos agarrar a esse sentimento e viver somente em função disso. Se for necessário finalizar o mesmo ciclo e ter que superar algo pela milésima vez, não pense duas vezes. Faça, repita quantas vezes forem necessárias. Algumas coisas são mais difíceis de superar do que as outras. E isso não te torna menos forte ou menos capaz de se reerguer. Só te torna mais humano, mais verdadeiro. E mesmo sem perceber, todas essas vezes em que você finaliza um ciclo e continua de pé, você se levanta mais forte, mais preparado e caminha cada vez mais para longe de tudo isso que tem te impedido. Siga em frente, mesmo que doa, mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem forças. Não fique mais paralisado. É tempo de prosseguir. Conviver com alguém que sempre comete os mesmos erros, pede perdão, mas logo em seguida volta a cometer o mesmo erro, é muito desgastante. Mas ainda mais desgastante é ser esse tipo de pessoa. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próprio reflexo no espelho e pensamos: você cometeu esse erro de novo?
Eu não costumo dizer que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, pois às vezes, de fato, algumas coisas só acontecem, por exemplo, quando você acorda atrasado e perde o ônibus para ir para o trabalho e tem que chegar atrasado. Veja só, não há propósito nisso. Foi apenas uma infeliz situação. Mas tem muitas coisas que acontecem em nossa vida que realmente têm um propósito. Seja de nos fazer crescer, seja de nos fazer melhorar, ou até mesmo nos ensinar uma lição. E hoje eu quero falar sobre como os nossos erros podem ser nossos maiores professores e podem nos ajudar a avançarmos em nossa jornada. Se a vida fosse uma cidade, eu e você seríamos como construções. Porém, seríamos construções inacabadas, que nunca teriam fim. Seríamos como um prédio que, ao ser reformado em determinado aspecto, precisa ser consertado em outro. Quando o chão é consertado, a parede dá uma infiltração. Quando a parede recebe um reparo, o telhado começa a cair. E assim por diante. Somos uma obra sem fim. Estamos sempre em mudança. E sempre precisamos de alguns reparos. Às vezes acontecem coisas na vida que vêm e nos derrubam, demolem a nossa construção. E assim temos que nos refazer e nos reconstruir novamente. Porém, tem vezes que nós afirmamos o seguinte: eu sou assim e ponto final. E vamos levando a vida dessa forma travada, sem nos darmos conta de todos os reparos que precisam ser feitos em nós. Mas da mesma forma que nenhuma construção foi feita pensando em ter goteiras propositalmente, ou feita para ter janelas emperradas que não abrem, eu e você também não existimos para aceitar todos os nossos defeitos e abraçar os nossos erros como se fossem parte de quem nós somos. Você acorda todos os dias com ideias na sua cabeça, com expectativas e vontades, mas ao longo do dia tudo vai mudando e em poucos minutos aquilo que você pensou que seria acontece de uma forma totalmente diferente. E é interessante perceber como as coisas acontecem. Por exemplo, quando você pensa que o dia no seu trabalho será o pior de todos e que você vai se estressar muito, acontece completamente o oposto. E vice-versa. Tem aqueles dias que você sai de casa cheio de motivação, mas quando chega no seu ambiente de trabalho, você se depara com situações que surgem como um banho de água fria em seu ânimo e na sua disposição. Ou seja, uma das únicas certezas que nós temos são as mudanças constantes que acontecem na vida. E exatamente por isso, nós não podemos permitir que os nossos erros nos definam. E ao contrário, podemos e devemos aprender com eles. E podemos viver uma mudança a partir disso. O dia todo, do momento em que você acorda até o momento em que você dorme, você está passando por mudanças. Então, é correto você tentar tirar uma lição de cada situação, até mesmo daquelas que você pensa que não podem te ensinar nada. O problema não é cometer erros, o problema é não refletir sobre os erros cometidos e tentar tirar deles algo que te mude para melhor. Como eu disse antes, passamos por mudança o tempo todo, mas essas mudanças podem ser boas ou ruins, dependendo da maneira como você encara os seus erros. É difícil assumir quando nós estamos errados, quando agimos de uma forma ruim com alguém, ou quando dizemos algo que sabíamos que ia machucar a outra pessoa. O que acontece é que, por medo de admitir um erro, a maioria das pessoas vivem como se não tivessem errado. E dizem que esse é o jeito delas mesmo, e que elas são assim
e ponto final. Esse tipo de mentalidade e esse tipo de discurso te coloca num lugar muito ruim, onde todos saem prejudicados. As pessoas que te cercam, pois você vai continuar a machucá-las com seus erros, e a você mesmo, pois os seus erros te impedem de você se tornar a sua melhor versão. Dar passos para trás, olhar para dentro de si e assumir que você precisa de mudança não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de maturidade e um sinal de crescimento interno. Esteja aberto para tudo aquilo que te confronta, para tudo aquilo que você ouve e imediatamente sente um incômodo, pois você sabe que aquilo diz respeito a algo em que você precisa mudar. Pare de fugir daquilo que te provoca incômodo e, pelo contrário, use isso a seu favor. Use esse sentimento de necessidade de mudança e mude. Mude de atitude, de hábitos, mude o seu jeito de falar, se for preciso, mude o seu olhar. A mudança que você tanto evita, pela preguiça de sair da zona de conforto, vai te levar mais longe do que o hábito de viver a vida sem refletir sobre suas próprias atitudes e não buscar por uma mudança. Não adie mais as mudanças que você sabe que precisa viver em sua vida. E mesmo que elas gerem um incômodo inicial e que elas exijam muito de você no começo, acredite, é melhor mudar e começar a viver uma nova vida do que continuar o mesmo e sentir que sua vida não progride e não melhora. Se você ouviu até aqui essa mensagem, comente o seguinte: eu vou viver uma mudança. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.